Aleluias. Vamos falar um pouquinho sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja dos Colossenses. Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer em primeiro lugar que Colossos, ou Colossas, era uma antiga cidade da Frígia, situada na margem esquerda do rio Lico. Distavam 200 km de Éfeso a uns 15 km da Odisseia e 20 km de Jerápolis. As três cidades, irmãos, estavam situadas na região sul da Frígia. No século I, tinham em torno de 200 mil habitantes. Os escritores gregos Heródoto e Xenofonte descrevem Colossos como a mais bela, rica e importante cidade da região. Por ela passava uma importante estrada que unia Éfeso à Sicília e à Síria. Por ali passavam os exércitos dos reis persas, Ciro e Xerxes, em suas conquistas da Ásia Menor. A região circunvizinha era rica em pasto, daí uma grande criação de gado miúdo. Colossos era importante porque nela havia uma grande indústria de lã. Porém, a partir de 250 a.C., a cidade foi perdendo importância, pois Antíoco II Teos fundou sobre a antiga cidade chamada Dióspolis ou Roás, a cidade de Laodiceia, em honra de sua mulher Laodice. A nova cidade, irmãos, distante apenas 16 quilômetros de Colossos, tornou-se uma importante sede de uma escola de médicos oculistas. Está em Apocalipse 3:8. E anos mais tarde tornou-se a capital do distrito. Toda essa região tornou-se depois domínio do rei Átalo III de Pérgamo, que em 133 a.C. deixou seu reino para os romanos. E em 129 a.C. a Frígida tornou-se parte da província romana da Ásia. Assim, na época de Paulo, Colossos era uma pequena e insignificante cidade da Ásia. Pelo ano de 60 a 61, durante o império de Nero, as três cidades Colossos, Laodiceia e Jerápolis foram destruídas por um terremoto que assolou todo o vale do rio Lico. As cidades foram reconstruídas, mas a primazia coube a Laodiceia e Jerápolis. Jerápolis tinha se tornado um importante centro por causa de suas águas terminais. Em 628, a cidade foi novamente destruída por outro terremoto e nunca mais foi reconstituída. Seus habitantes fundaram uma nova cidade a 4 quilômetros ao norte com o nome de Conas. O povo frígio era propenso ao misticismo e à fantasia, praticava um culto supersticioso aos anjos e demônios que existiam. Eu quero dizer, irmãos, que Colossos, segundo os Atos do Apóstolo, Paulo evangelizou a Frígia em duas ocasiões. Na sua segunda viagem missionária, quando percorreu a região norte, indo da Psídia para a Galáxia, está em Atos 16:6. E na terceira viagem, ao dirigir-se para Éfeso, Atos 18:23. Porém, baseados em Colossenses 2:1, podemos deduzir que ele nunca esteve em Colossos e Laodiceia. Por conseguinte, essas comunidades não foram fundadas diretamente por ele. Foram seus colaboradores que evangelizaram a região sul da Frígia. As igrejas de Colossos e a de Laodiceia e Jerápolis foram fundadas por Epáfras, um colossense, provavelmente como Filemão, outro colossense, e Ninfas, natural de Laodiceias. Encontraram Paulo em Éfeso e se converteu. Paulo chama de nosso amigo e companheiro de serviço, Colossenses 1:7. Não sabemos se Epáfras fundou as comunidades cristãs de Colossos e das cidades vizinhas, e mandado de Paulo ou não. O certo é que ele mantém Paulo sempre informado sobre a comunidade, Colossenses 1:9, e recorre ao apóstolo para superar as dificuldades que surgem. De outro lado, Paulo fala e age com a consciência de ter autoridade sobre a comunidade, como se fosse ele o fundador. Mas a única fonte de informação sobre a comunidade de Colossos é a própria carta. Dela resulta que a igreja de Colossos era composta, em sua grande maioria, por cristãos provenientes do paganismo. Colossenses 1:21, 27 e 2 e 3. Porém, irmãos,
devia haver uma porcentagem de judeus cristãos. Também as comunidades de Laodiceia e Hierápolis deviam ter a mesma constituição. Convém notar que Laodiceia é recordada no Apocalipse 3,14, e ali se celebrou um concílio no final do século. O cristianismo, além da Frígia, floresceu também na Mísia e Lídia. As comunidades de Pérgamo, Esmirna, Sardes, Filadélfia e Tiatira serão igrejas ativas no final do século I. Não sabemos nada sobre suas fundações, porém podemos supor que elas também nasceram durante o ministério efésio de Paulo. Colossenses é uma das cartas do cativeiro, pois Paulo, ao escrever a carta, afirma estar preso. Colossenses 4, 3, 10 e 18. Mas não diz o lugar de sua prisão, porque provavelmente era conhecido dos destinatários. Segundo o Atos dos Apóstolos, Paulo foi encarcerado ao menos 3 vezes. Atos 16, 23, 40. Em Filipos, durante sua segunda viagem missionária, mas por uma única noite. Atos 23, 33 e 26, 32. Em Cesareia, na Palestina, por 2 anos, entre 58 e 60. Atos 28, 16, 30. Em Roma, em liberdade vigiada ou prisão domiciliar, por 2 anos, entre 61 e 63. Eu quero dizer que a carta aos Efésios é muito próxima de Colossenses, pelo estilo, linguagem e teologia. E, portanto, ambas devem ter sido escritas do mesmo lugar. São lembradas das mesmas pessoas, o que também supõe a mesma data. A prisão romana de Paulo, irmãos, parece ser a data e o local mais indicado para as 3 cartas. Epáfras, fundador da igreja de Colossos, se encontrava junto do apóstolo. Paulo o chama de meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Está em Filipenses 23. Não quer dizer que ele também estivesse preso, mas que condividia a mesma sorte de Paulo, pois provavelmente morava na mesma casa. Provavelmente Epáfras tenha ido a Roma relatar a Paulo o estado da comunidade de Colossos. E ao mesmo tempo pedir conselhos e ajuda contra uma nova doutrina que perturbava o ambiente da comunidade. Epáfras sabia do grande interesse de Paulo pela comunidade cristã de Colossos e também de Laodiceia. Os colossenses tinham progredido em sua fé e na caridade. Porém, surgiu uma falsa doutrina que ameaçava o bem-estar da igreja. Não é fácil precisar com exatidão que doutrina era essa. Paulo a chama de filosofia. Nota-se que se estendia por filosofia qualquer doutrina, mesmo religiosa, sobre o mundo e a vida. Não sabemos se Paulo tinha ou não elementos suficientes para saber dessa exatamente o conteúdo dessa doutrina. As alusões na carta são muito vagas. Podemos detectar algumas suas características. Em primeiro lugar, nota-se certo influxo de correntes judaizantes. Não se trata do judaísmo que Paulo combate energicamente em Gálatas e Romanos, mas um requisito, irmãos, de judaísmo misturado com ideias de outras religiões pagãs. Paulo faz apenas uma menção à circuncisão, 2:11 e 13. Talvez esses filósofos pregassem a circuncisão, porém sem dar-lhe importância para a salvação, como faziam os judaizantes. Pregavam a observância de festas anuais, mensais e dos sábados, e rígida abstinência de alimentos. Davam grande importância às potenciais, isto é, a seres celestes que estariam associados aos astros e que exerciam certo papel sobre o mundo. Paulo fala de elementos do mundo, de culto dos anjos e de tronos, dominações, principados e potestades. Esses seres, irmãos, aparecem como mediadores entre Deus e o homem, religando o segundo plano à medição de Cristo. Nesses elementos todos vislumbra-se de uma clara influência das religiões de mistério, tão em voga na época. Um terceiro elemento, irmãos, aparece provir de uma espécie de gnosis, pois se ressalta a importância do conhecimento. Não se sabe qual o conteúdo desse conhecimento, porém através dele se tinha acesso ao mundo superior. Não sabemos também se o pregador dessa doutrina era judeu, pagão ou cristão.
Paulo chama esse perigoso sistema doutrinal de argumentos capciosos, em 2:4, em vãs e enganosas especulações da filosofia, 2:8. Não se trata de uma apostasia do cristianismo, mas de um desvio doutrinal. As conclusões de Paulo são rigorosas. Quem se une a essa doutrina se separa de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Colossenses 2:9 ao 15. Não sabemos se Paulo escreveu a carta por sua própria iniciativa ou a pedido de Epáfras. É bem provável que o próprio Epáfras tenha feito a tarefa de secretário. A carta foi levada a Colossos por Tíquico, versículo 4:7, que deve ter levado também o bilhete a Filemon e acompanhado Onésimo, 4:9. Epáfras continuou em Roma assistindo Paulo em sua prisão, 4:12. A ordem de Paulo para que a carta fosse lida também em Laodiceia dá a entender que também ali se sentia o mesmo perigo. Timóteo é nomeado como remetente junto com Paulo, enquanto que Tíquico é enviado a Colossos com Onésimo, obviamente com o encargo de levar a carta. Versículo 4, do 7 ao 9. Junto com Paulo se encontram diversos colaboradores: Aristarco, Marcos, Jesus chamado Justo, Lucas, Demas e sobretudo Epáfras. Versículo 4, do 10 ao 14. Este último é apresentado como aquele que, depois de ter fundado a comunidade de Colossos, informou o apóstolo sobre a fé da comunidade e os problemas. A carta também, irmãos, contém uma saudação de Arquipo. Versículo 4 e 17. Todos esses personagens, à exceção de Tíquico e Jesus chamado Justo, são nomeados também no bilhetes a Filemon. Filemon 2:11 e 23. O cristão em cuja casa se reunia com muita probabilidade a comunidade de Colossos. Mas qual que é o objetivo dessa carta? Eu quero dizer que o objetivo da carta aos Colossenses é combater um erro que existia na comunidade. Uma excessiva importância era dada ao culto das potenciais angelicais. O autor lembra que Deus, no seu plano sálvico, assegurou a Cristo uma tarefa importante. Ele é o mediador da criação. Mediante o seu sangue derramado, reconciliou todas as humanidades com Deus. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. E em todo modo diverso é também o chefe das potenciais celestes. E aprove a Deus em Cristo fazer habitar toda a plenitude, para poder comunicar aos fiéis a plenitude da divindade que habita em Cristo, plenamente, garantindo assim, irmãos, plena dignidade a todos os batizados. Hoje deveríamos pensar também em tantos erros que de tempos em tempos surgem em nossas comunidades e produzem estragos grandes. O exemplo de Paulo deveria também estar preocupado com a boa formação doutrinal e catequese ou estudada de nossos dirigentes da nossa comunidade. Eu quero dizer que através da obra de Cristo, os fiéis são libertos do poder das trevas e obtemos a remissão dos pecados. Assim os fiéis são reconciliados com Deus e com todo o universo. Os batizados passam a fazer parte da igreja como um corpo de Cristo. Somos também chamados hoje a superar as divisões em nossas comunidades e ajudar a construir este corpo de Cristo. Quer dizer que a adesão de Cristo é a igreja da origem ao conhecimento da vontade de Deus. Por isso essa carta, Paulo se expressa praticamente a todos os irmãos que estavam em ajuda a ele. Aleluias!